nosso posicionamento como igreja. Nós queremos convidar todos nós, tanto os irmãos que estão aqui, como os irmãos que estão em casa, para que a gente faça esse ato profético aqui, de oração, de intercessão. Antes eu quero só fazer menção do texto de Efésios capítulo 4, onde ele descreve qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus como igreja. Ele diz que nós somos um corpo só, e como corpo, o apóstolo Paulo faz ainda a menção quando ele usa essa metáfora para descrever a igreja como corpo, lá em Coríntios, e ele faz questão de literalmente de fazer essa ilustração, olhando o corpo mesmo a partir de cada membro. Então, para dizer que, além de, como corpo, nós temos ativo em nós esse senso de pertencimento, ou seja, nós pertencemos aos outros, significa dizer que também nós funcionamos ligados, interligados com os outros. E quando um membro do nosso corpo ele está afetado, o que acontece com os demais, com o corpo todo? Ele é afetado também. Então, eu queria muito que você pudesse estar orando. Nós iremos fazer a oração agora de intercessão pela vida da nossa irmã Iris. Mas como que você entendesse que fosse com você, que essa luta dela também fosse, e é de fato, a tua luta, e que você orasse entendendo que é a tua luta, como se fosse na tua própria carne. Então nós iremos, Efésios capítulo 4 diz que há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, que há um só Senhor, temos um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Há uma integralidade funcionando na igreja de Jesus. E Ele é que faz com que isso funcione assim. Queria que nós, nesse momento, nós ficássemos de pé e tivéssemos esse momento de oração, de pé aí mais uma vez. E aí, se você estiver perto de alguém, você pode dar as mãos para a pessoa que está perto de você, porque se você está tão perto é porque é da tua família, então não vai descumprir o nosso protocolo humano aqui, o nosso protocolo sanitário. Mas mais do que isso, vamos cumprir aquilo que é o protocolo que está maior, que é maior do que isso, que é protocolo celestial. Vamos invocar o nome do Senhor, orando pelo estabelecimento da vontade de Deus na vida da irmã Iris, orando por Carla, por Jéssica, por Carlos, pela família toda. Eu queria que nós estamos doentes, como ela. A igreja batista missionária, ela está doente, ela está numa luta, ela está num leito do hospital. E então vamos orar juntos, porque somos corpo. Então comece a orar aí. Comece a perceber como se fosse na tua própria carne. Olhe por ela. Não, é hora de oração. Nós confiamos plenamente na vontade de Deus. Tu ore por ela, interceda agora por ela, pela vida da família toda. Essa é uma luta nossa. Vamos fazer isso aqui, mas é uma luta diária nossa, nossas orações. Eu sei que tem sido. Eu sei que uma das coisas que essa igreja ela brilha, ela encanta o coração do Senhor, é porque realmente os irmãos têm orado, e quando a
alguém está enfermo, quando vejo a mobilização da igreja, isso é ímpar, isso é nobre. Isso é quando isso alegra o coração do Senhor. Então comece a orar, comece a interceder. Dê liberdade para o Espírito Santo. Não te importes se você vai orar alto ou baixo. Não importa. Deixa que o Espírito Santo conduza teu coração para interceder por fé. Exerça a tua fé. Confia nele. Ore no sentido da vontade soberana dele. Você em casa também. Esqueça, não sai para lugar nenhum agora. Se coloque aí concentrado onde você está. Interceda agora também por essa família, pelo corpo, pela igreja que está na luta, no leito do hospital. A igreja batista missionária está no leito do hospital. A pessoa da irmã Iris, e nós estamos orando por nós, pelo corpo, pela saúde do corpo, pelo agir soberano de Deus sobre o nosso corpo. Aleluia. De todos os irmãos, nós rendemos a tua vontade soberana, Deus. Nós rendemos a tua vontade soberana, Senhor. Nós rendemos a tua vontade soberana, Senhor. Nós ousamos entrar, nós ousamos ir até ti, Senhor, até o teu trono, dar-te graça, o trono da graça, o teu trono, da tua soberania, Senhor. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, nós ousamos suplicar, confiar, apostar todas as nossas fichas. Nós vamos nesse momento e suplicar pela saúde da tua filha. Nós ousamos suplicar a saúde da tua filha. Nós ousamos suplicar pelo coração de Jéssica, de Carlos. Nós ousamos, Senhor, suplicar por essa família. Porque temos um sumo sacerdote que nos garante a vitória. Que nos garante a vitória. Por isso nós ousamos suplicar. E rogamos, Senhor, pela tua filha. Agora, hoje, sempre, até vermos Deus nos manifestar, claro, da tua vontade soberana sobre a vida dela, sobre a nossa vida como corpo, como igreja, Senhor. Suplicamos, Senhor. Suplicamos ao Senhor, ousamos entrar no sangue dos santos e suplicar isso. Ousamos entrar no sangue dos santos e suplicar isso. Porque não temos medo, não há incredulidade aqui. Há uma confiança plena, Senhor, no teu poder soberano, na tua vontade soberana. Há uma certeza garantida pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, que nos garante uma aliança absoluta, uma aliança perfeita em ti, Senhor. Suplicamos, colocamos os teus filhos diante do Senhor. Suplicamos, oramos pelos teus filhos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus do teu jeito aí. Glorifica pela tua certeza, pela certeza. Glorifica pela certeza. Glorifique pela certeza do que Ele vai fazer, porque você o conhece. Aleluia. Poder sentar, queridos. Obrigado. Obrigado você também em casa, por essa comunhão. E eu quero chamar aqui a nossa pregadora, a irmã Maria José. Então, estabelecemos alguns temas para a gente trabalhar esse mês de outubro. É o mês em que decidimos também dar ênfase, né, nessa luta contra
o câncer de mama, mas é contra o câncer. Na verdade não é uma luta contra o câncer, é uma luta a favor da vida. Essa foi a nossa decisão como igreja. Temos feito isso ao longo dos anos. E Deus tem sido muito gracioso conosco. A gente agradece de fato ao Senhor por isso. E esse ano não é diferente, só que o tema de hoje, né, vivendo sempre da vontade de Deus como um aprendizado precioso. Meu Deus, só de ouvir o tema hoje a gente já se arrepia tudo. Imagine depois que eu ouvir a revelação que o Senhor vai trazer da sua palavra. Então vamos orar pela vida da irmã Maria José, que tem a incumbência de trazer essa palavra. Tenho certeza que o Senhor já iluminou a sua mente, seu coração, e que de forma muito verídica, autêntica, a palavra de Deus falará ao teu coração quanto a esse assunto. E então permita que a palavra fale com você, permita que o Espírito Santo te guie a verdade que Ele estará revelando ao teu coração nessa noite, amém? Pai, queremos viver essa submissão mais uma vez, submeter o nosso coração a Ti, a Tua palavra, nos guia a toda a verdade que nos revelada pelo Senhor e que vai ser iluminado, ó Deus, na mente e no coração da Tua filha. Usa como instrumento tal que o Senhor venha realmente trazer impacto, trazer aprendizado, que fichas possam cair para todos que estão nos ouvindo agora, todos que estão aqui, que estão em casa, que nos acompanhem nessa transmissão. Cada coração, ó Deus, cada um dos Teus filhos que o Senhor separou essa noite para revelar a Tua vontade, por meio dessa palavra, venha ser alcançado para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir também que, antes de passar aqui para o meu José, que você estivesse orando aí por uma amiga nossa, mais amiga, a família muito próxima de Lobão e Cíntia, que está com uma pessoa internada, e o pai que foi baleado essa semana, o pai dessa pessoa, e inclusive eles estão precisando urgente de algumas bolsas de sangue. E aí, no final do culto, procure Cíntia, se você puder ajudar e socorrer essa família, é urgente mesmo. Então isso é para amanhã, depois, no máximo, a gente já mobilizar para eles já ter esse recurso, esse sangue, para fazer a cirurgia, o procedimento necessário para esse senhor. Então procure Cíntia o Lobão no final do culto, para que, se você está podendo doar, para a gente já fazer essa mobilização rápida e urgente, tá? Para salvar essa vida. Amém? Maria José. Boa noite, igreja. Graça Boa noite. e a paz, nosso Deus. É um Deus que já foi cantado essa noite, a único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É no nome dele que nós nos fazemos reunidos aqui, no nome de um Deus que tudo pode. É um Deus onde a sua palavra diz que a cada dia nós precisamos diminuir para que Ele possa crescer. É a ordem invertida, o que o mundo prega. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33. A você também que está em casa, que está nos ouvindo, que por algum motivo não pode estar presente, você que é do grupo de risco, Deus abençoe.
uma certeza nós temos que Deus está cuidando de todas as coisas, porque Ele é o Deus que tudo pode. E como o pastor Edivaldo falou, foram escolhidos alguns temas específicos, importantes para tratarmos nesse mês de outubro, onde falamos sobre o corpo como templo do Espírito Santo, templo santuário de Deus, no primeiro domingo. No segundo domingo passado foi falado sobre atitudes diante da soberania de Deus. E hoje o tema é o centro da vontade de Deus, um aprendizado valoroso ou um aprendizado valioso. É um tema bastante difícil para ser falado, porque no geral a nossa vontade ela conflita com a vontade de Deus. E por isso eu gostaria de ler a partir do versículo 33 de Romanos. Nós vamos também ler o início do 12. Romanos 11:33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu escolhi nós começarmos pelo versículo 33, vai falar um pouco sobre a soberania de Deus. Eu não vou pregar sobre a soberania de Deus, mas já puxando um pouco do que a pastora Liliane falou, porque para nós chegarmos à vontade de Deus, há necessidade que realmente nós compreendamos o que é Deus e a sua soberania. Esse livro de Romanos, nos 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele trata sobre salvação, sobre fé, sobre graça, sobre justificação, sobre Cristo, a soberania de Cristo, sobre o Espírito Santo. E nos últimos versículos do capítulo 11, ele arremata falando sobre a soberania de Deus, aonde vocês já perceberam que ele usa palavras como profundidade da sabedoria, insondáveis os juízos de Deus, inescrutáveis os seus caminhos. Então, de profundidade, querendo dizer que é inesgotável, que é abundante, que é ilimitado, que não se pode medir a sabedoria de Deus. Insondável, ele está dizendo sobre insondável o seu juízo, ele está falando que é inexplicável, é incompreensível, é inatingível, compreender os juízos de Deus. E sobre os seus caminhos, ele diz que os seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, são impenetráveis. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar para falar sobre a vontade de Deus. E a gente vê aqui, nesses versículos, que ele deixa claro que a sabedoria de Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Acima do nosso intelecto humano, da nossa imaginação, de tão grandioso que é o nosso Deus. E a pergunta que a gente pode fazer é: quem pode igualar-se a Deus em tamanha sabedoria, em tamanho juízo dos seus caminhos, em tamanho poder? É a pergunta que nós, como homens, precisamos fazer. Lá em Apocalipse 4,
na visão de João, quando ele viu lá Jesus assentado à destra do Pai, ele faz toda aquela revelação dos anciãos, e ele vê os anciãos dizendo: olha, digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas todas as coisas. E aí deixa claro aí que todas as coisas nele, somente nele, começou todo o plano do universo. Foi por meio dele que se deu origem a todas as coisas. Então tudo existe por ele, como ele falou aqui no final do versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente vê a independência de Deus na criação de todas as coisas. Quaisquer outras teorias são infundadas. Ele foi o arquiteto de todas as coisas, ele é o regente do universo. E aí nós podemos perguntar: acaso o conhecimento de Deus não está além do nosso alcance intelectual, imaginativo, humanamente falando? Né? Porventura os nossos limites humanos suportariam a grandiosidade da mente do Senhor? É outra pergunta que nós podemos fazer. Então nós não conhecemos a Deus? Sim, nós conhecemos Deus e a sua vontade, baseado naquele que ele decidiu nos revelar, que está na sua palavra. E lá em João, eu gostaria de ler João, no versículo 16, os irmãos não precisam abrir, quando Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos, ele disse no versículo 16, 12 a 14, ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então ele disse para os discípulos que ele tinha muita mais coisa para revelar, mas o Espírito Santo ainda não tinha chegado. Ele chegou a dizer em outra ocasião que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Esse mesmo Espírito aqui, ele diz: olha, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então aquilo que Deus decidiu nos revelar está na sua palavra. A vontade de Deus é expressada primeiramente através da sua palavra. E isso nos é revelado através do Espírito Santo de Deus. O homem natural que não tem a revelação do Espírito Santo, que não alimenta o Espírito Santo, que não pede a sabedoria do Espírito Santo para compreender a grandeza, a sabedoria e a vontade de Deus, ele não vai conseguir compreender. E outra passagem da Bíblia fala sobre isso, que o homem humano, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Então é o Espírito Santo que nos faz essa revelação. O salmista Davi, lá no Salmo 143, no versículo 10, ele disse: Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Algumas versões diz: guia-me o teu bom espírito pelo caminho reto, pelo terreno, isso quer dizer por uma terra sem perigo, por uma vida correta, isso que ele está querendo dizer. E aí, isso para falar da soberania de Deus e entrar na vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa no versículo 12, falando já, rogo-vos, pois, essa expressão pois, que nesse caso aqui, ela é uma conjunção coordenativa, e ela tem a função de ligar orações, de ligar períodos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: depois de tudo que eu falei nesses 11 capítulos, agora, pois, irmãos, rogo-vos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz, apresentei o vosso corpo em um culto racional, sacrifício vivo em um culto racional, racional ele está falando mesmo de razão, de ter uma adoração consciente, de saber por que eu devo apresentar o meu corpo, a minha vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu preciso ter essa consciência, esse entendimento, essa vontade de reconhecer por que eu devo fazer isso. Nesses 2 primeiros versículos do capítulo 12, é uma sentença pequena, mas carregada de verdades profundas. O apóstolo Paulo encerrou um período aqui no capítulo 11, e o foco agora passa a ser a prática, a nossa prática como filhos de Deus, comprados e lavados pelo sangue de Cristo, pelo alto preço que nós somos comprados. Então, se os 11 primeiros versículos, e ele conclui dizendo, se nós somos a criação de Deus, se nós somos obra do Criador, então ele detém todo o saber, se ele detém todo o saber, é detentor de toda a sabedoria e de toda a vontade, então toda a vontade ao nosso respeito é feita por Deus. É Ele que determina a sua vontade para nós, filhos de Deus. É Ele que sabe todas as coisas. Não somos nós, criaturas, que vamos determinar a nossa vontade. Embora o mundo esteja assim. É através dele, de Deus, que nós descobrimos qual é a sua vontade. E se uma das características da vontade, do poder de Deus, é a sua sabedoria, que nós já vimos, então por Deus ser sábio, ele toma decisões igualmente sábias ao nosso respeito, correto? Os irmãos estão entendendo? Igualmente sábias. A sua vontade também é baseada na sua sabedoria. Por isso o apóstolo diz aqui, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me perguntava às vezes, meu Deus, por que boa e perfeita? Por que ele juntou aqui as duas coisas? E aí eu ficava pensando, e aí eu tive um entendimento, não sei se os irmãos têm esse mesmo entendimento, porque uma coisa boa, ela pode ter alguns defeitos, não é? Pode ter algumas falhas, mas ele diz que a vontade de Deus ela é boa e perfeita, ela não tem falhas, né? Ela é perfeita, tá? E aí, por isso ela é agradável. Por isso ela é agradável para nós, ela precisa ser agradável. Porque quem é que não gosta de algo bom e perfeito? Todos nós gostamos. E por que não se agradar da vontade de Deus e dos planos de Deus, que são bons e perfeitos para as nossas vidas? E ele diz aqui na sua palavra, no versículo 2 ainda, que essa vontade nós só vamos experimentar. Ele diz aí qual é a condição. Ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. O grande concorrente de nós experimentarmos essa vontade perfeita e boa de Deus é o padrão humano, o padrão do mundo. Ele deixa claro aqui. O oposto
A vontade boa, perfeita e agradável de Deus é o padrão do mundo, é a vontade do mundo. O contrário da vontade de Deus é a vontade do mundo. São os valores do mundo. Porque não foi o mundo que nos criou. Não foi o mundo que nos criou, foi Deus que nos criou. Nós somos filhos de Deus. Portanto, Deus é quem deve estabelecer a sua vontade sobre as nossas vidas. E isso requer, como ele diz aqui, uma transformação, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso diz um processo de mente, um processo de transformação dos pensamentos. É um processo de ouvir a voz de Deus e não ouvir as vozes que se levantam, as vozes do mundo. Transformar a mente segundo a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 5, eu selecionei alguns versículos para ler, mas esse capítulo ele é tão maravilhoso. Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso, tão maravilhoso que esse capítulo 5 ele começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu não ia ler tudo, mas eu vou ler até onde, porque ele é muito interessante. Ele diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros de todas essas coisas, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aí onde eu ia chegar realmente, no versículo 14, que ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O último versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Então ele começa dizendo esse versículo que nós somos precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele diz aqui no meio que em outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E ele diz, e finalizando o versículo 17, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade de Deus. E nós precisamos, para entender essa vontade de Deus, tudo isso que o apóstolo Paulo falou aqui nesse capítulo de Efésios, são obras segundo o mundo, que não se enquadram na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para nós precisamos ignorar a vontade do mundo. Uma pastora falou aqui: sabotar a vontade do mundo, a nossa vontade, boicotar mesmo a nossa vontade. Por que isso? Porque a vontade de Deus ela é específica. A vontade de Deus ela é cirúrgica. A vontade de Deus é uma trilha clara e definida, segundo a sua palavra. A vontade de Deus ela é pontual, ela tem um propósito.
propósito. Por isso nós precisamos conhecer essa vontade. Porque se Deus disse que nós devemos viver em amor, por exemplo, nós devemos viver em amor. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. É a vontade de Deus perfeita e boa e agradável. É por ela que nós devemos nos andar, trilhar. E isso depende de cada um de nós. Isso é uma descoberta íntima e pessoal, minha com Deus e sua com Deus. Porque nem sempre as atitudes, por exemplo, atitudes de crentes, muitas atitudes de crentes, de evangélicos, que nem está na Bíblia essa palavra evangélico, nem sempre quer dizer atitudes de filhos de Deus, requeridas por Deus. Nem sempre posicionamentos gospel diz de posicionamentos dos nascidos de novo. É diferente. E por não conhecer a vontade de Deus, muitos estão achando que é isso aqui, que é ter uma atitude crente, é ter um posicionamento gospel, que já está fazendo a vontade de Deus. Não. Muitas vezes nós colocamos Deus contra a parede. Deus, Senhor, me revela a tua vontade. Eu quero fazer isso, olha a tua vontade. Maria quer casar com José. Meu Senhor, revela, é com ele que eu devo me casar. Um exemplo. E aí, Deus não vai revelar sua vontade se nós estamos muito aquém, deficientes naquilo que ele já revelou. E nós não temos nem consciência do que é ser filhos de Deus. Nós não temos consciência do que é ser comprado, lavado pelo sangue de Cristo. Nós não temos consciência do que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nós. O sangue derramado, pingando naquela areia, da cabeça, dos pés, dos pregos, das mãos. Foi por mim, foi por nós, foi por você, foi pela igreja. E aí nós queremos que Deus nos revele a sua vontade. E Deus não vai revelar. Lá no Salmo 25, no versículo 14, o salmista diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. É para os que o temem. Lá o Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor, não é que nós vamos ter medo de Deus, não é isso. Temor a Deus é reconhecer a sua soberania, reconhecer que Ele nos criou, reconhecer o seu grande amor por nós, reconhecer que mesmo o homem, tendo errado lá no Éden, tendo pecado, mas mesmo assim Deus tinha um plano através do seu Filho para nos comprar, para nos justificar os nossos pecados. É isso. E aí, às vezes, quando nós lemos lá o exemplo de Gideão, quando Deus falou com Gideão, e Gideão fez prova com Deus, para que Deus realmente revelasse se era a vontade dele. Às vezes eu falo isso. Eu vou fazer prova de Deus que nem Gideão fez. Mas aí tem um diferencial. A gente vê Deus fazendo o que Gideão queria. Gideão disse: olha, se for da tua vontade, que eu vá mesmo lutar, estar na frente, lutar contra os midianitas. Deus já tinha falado com ele. Amanhã o louveiro vai amanhecer seco e vai chover. E vai chover. E aí no outro dia choveu na terra, mas o louveiro estava seco, de lã. E aí no outro dia ele fez a mesma outra prova. Agora vai ser o contrário. Se amanhã o louveiro amanhecer molhado e não chover na tua vontade. E aí a gente vê Gideão fazendo, pedindo para Deus revelar se realmente era da sua vontade. Mas tem um diferencial. Quando Deus falou com Gideão, ele estava ali lavrando, malhando trigo ali no lagar. E aí, com medo dos midianitas, na verdade, naquela época, a época dos juízes, quando Deus levantava os juízes, como ele levantou Gideão,
ele ia por conta da desobediência do povo, por conta que o povo saía da vontade de Deus, e Deus permitia que Israel caísse nas mãos de outras nações mais poderosas. E nesse momento aqui estava acontecendo isso. Gideão estava ali escondido, lá, malhando o trigo, quando o anjo chegou para falar com ele que ele livraria Israel da mão dos midianitas. E aí ele disse, Deus, ele estava ali encolhido, com medo, exatamente escondendo o trigo, porque a Bíblia diz que os midianitas vinham e levavam toda a plantação de Israel e toda a comida, e aí eles ficavam escondidos, subjugados, com medo. E aí Deus manda o anjo ali falar com ele, olha, tu livrarás Israel da mão dos midianitas. E aí ele se espantou, mas eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que eu vou sair para livrar o povo de Israel? Mas Deus era com Gideão, porque existia um diferencial. Gideão era um homem temente a Deus, tinha o temor de Deus, e todas as vezes que Deus levantou os juízes para livrar Israel do cativeiro, da escravidão, por terem saído da sua vontade, ele escolheu homens e mulheres segundo o seu coração, homens tementes a Deus, homens e mulheres que não deixaram se corromper, que não adoraram outros deuses, que não fizeram a vontade das outras nações, não se misturaram, mas aqueles que mantiveram foco em fazer a vontade de Deus e seguir os seus preceitos. Por isso Gideão foi escolhido ali. Realmente Deus era com ele. Deus revelou, mesmo ele fazendo prova de Deus, mesmo o anjo falando com ele, mesmo ele esperando o anjo, dizendo para o anjo esperar, e mesmo ele dizendo, e questionando e fazendo, Deus fez a vontade dele. Nós podemos experimentar a vontade de Deus, desde que não estejamos a viver de acordo com outros padrões. Porque é tão importante quanto descobrir a vontade de Deus é andar na vontade de Deus. É a parte, não basta apenas descobrir, mas andar na vontade de Deus. Israel sabia qual era a vontade de Deus, porque Deus já tinha dito, desde quando ele fez a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, quando ele renovou ali no Sinai, através de Moisés, ali no deserto, eles sabiam, mas não faziam a vontade de Deus. E aí lá na epístola de 1 João 2,17, ele diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Permanece para sempre. Por que ele está dizendo isso? Está dizendo isso, permanece para sempre, porque a vontade de Deus, ela tem como objetivo um propósito final, que nossas limitações, se elas forem baseadas no humano, ela não vai nos permitir entender plenamente isso, qual é esse propósito final. Porque assim como a alegria, a dor, o sofrimento, também fazem parte da vontade de Deus. Esse é um paradigma que nós precisamos quebrar. Porque às vezes se acha porque por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas, isso torna a vontade de Deus imperfeita. E não é. Porque tudo, lá em Romanos 8, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz mais nesse capítulo 8, que é belíssimo também, no versículo 28, ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, tudo conduz para o final glorioso.
achar que a vida não está boa, que a vida não está agradável, que está muito longe de ser perfeita, e está fora, estar fora da vontade de Deus, é um erro pensar isso também. Né? Porque nós muitas vezes temos esse entendimento que a vontade de Deus é totalmente incompatível com os problemas e com as dificuldades dessa vida. Mas não é. Acreditar que somente iremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é somente quando os problemas, as lutas, as dificuldades evaporarem. Também é um paradigma que precisa ser quebrado. Na verdade, nenhum problema, nenhuma dificuldade deve nos impedir de viver, experimentar a vontade de Deus. Amém? Vontade de Deus. Até porque circunstâncias favoráveis na nossa vida, necessariamente não quer dizer que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Às vezes as pessoas têm esse entendimento, o mundo tem esse entendimento. A conta está bombando de dinheiro, minha vida está muito bem, eu estou vivendo a vontade de Deus. Alto lá, pare para analisar, segundo a palavra de Deus, se realmente é a vontade de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha um espinho na carne. Deus deu revelações para ele, e ele disse que ele tinha, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então Deus, apóstolo Paulo era um homem que vivia, pelo menos que a gente vê, era segundo a vontade de Deus. Ele vivia guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito, ele ouvia mesmo a voz do Espírito Santo. Mesmo quando ele queria ir para algum lugar, ele dizia: olha, não vou, porque o Espírito Santo me revelou que eu devo ir para outro lugar. Então ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus. Mas ele tinha um espinho na carne. Quando ele usa essa palavra espinho na carne, a gente fica imaginando que o espinho é uma coisa dolorida. Imagine que você tivesse sentado nesse momento em cima de um espinho aí nessa cadeira. Coisa ruim, coisa dolorosa. E era um homem que fazia a vontade de Deus, que pregava o Evangelho, que vivia para o reino de Deus, que propagava o reino de Deus. No entanto, Deus deu esse espinho para ele, essa luta, que ninguém sabe o que era, uma luta que ele tinha. Era uma dor, era uma coisa que ele precisava lutar todos os dias com aquilo, andar com aquilo. E quando ele orou, ele disse que orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho dele, e Deus respondeu: minha glória te basta. Amém? A glória de Deus nos basta. Não importa a dificuldade que você está vivendo, se é uma situação de enfermidade, se é uma situação financeira, se é uma situação no seu casamento, se é uma situação de desemprego, creia que Deus é maior. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E que no final das contas a vitória é nossa, em nome de Jesus. O que são essas lutas, esses problemas, essas dificuldades nessa terra, em comparação que Deus tem reservado para nós? É isso que nós temos que pensar todos os dias. E o apóstolo Paulo, quando Deus diz que a graça dele bastava, ele completa dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ele diz mais: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Quando estou fraco, então estou forte. Muitas vezes nós achamos
que nós estamos fracos, enfraquecidos, mas creia que Deus é maior. Creia que aquele que habita em nós é soberano. Creia que Deus tem um plano, um propósito. Não foi à toa que Ele mandou o seu Filho, o único Filho, nos resgatar do império das trevas. Hoje nós fazemos parte do reino de luz. Amém? Esse reino é nosso. Nós fazemos parte desse reino. É certo que em muitos momentos a vontade de Deus nos incomoda. Nem sempre bate, vai bater com a nossa. Mas é para o nosso bem. É para que se cumpra a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E nesse momento aí, o apóstolo Paulo, ele entendeu, nesse momento aqui que nós lemos, em outras passagens, ele entendeu que se submeter à vontade de Deus era abrir o coração para um aperfeiçoamento do poder de Cristo em sua vida. Amém? É viver à mercê da palavra de Deus, da sua vontade, é que produz em nós esse bom, esse perfeito aqui que o apóstolo Paulo dizia que sentia prazer nas injúrias. A gente não consegue entender, mas é porque já tinha entendido. Tudo isso aqui era passageiro. Que Deus tinha coisas, como ele falou aqui em Romanos 8, 28, que coisas maiores haveriam de ser, seriam para ele. Essa glória, né, que haveria de ser revelada para ele. Por não entender essa vontade de Deus, né, às vezes, vem aí, é que muitos desistem, né, de seguir a Deus, quando a vontade não bate com a vontade de Deus. E o nosso foco aqui nessa pregação é centro da vontade de Deus, é um aprendizado valoroso, ou um aprendizado valioso. Agora que nós chegamos aqui, mas nós vamos concluir. Mas eu gostaria de ler lá em Jeremias, no capítulo 29, antes de falar, porque eu relacionei aqui, ver várias coisas, algumas coisas do que é um aprendizado valoroso, coisas que nós aprendemos. Eu relacionei aqui meia dúzia de algumas coisas, mas tem muito mais do que isso. Certamente não daria para a gente falar de tudo. Mas lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E vos farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus, ele usou aqui o profeta Jeremias. Na verdade, Jeremias estava escrevendo uma carta para os israelitas que estavam naquele momento cativos na Babilônia. Mais uma vez, Deus, era a mão de Deus. Mais uma vez o povo se fazendo escravo. Lá atrás foi do Egito, e depois veio de outras nações, até chegar aqui na Babilônia, onde Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E Deus tinha dito que ali eles passariam 70 anos no cativeiro. Mas uma coisa interessante aqui é que Deus diz assim: olha, passados 70 anos eu vos visitarei, porque Ele tinha dado a palavra dele. Ele disse que em 70 anos ia trazer eles de volta, mas era necessário que eles passassem 70 anos no cativeiro na Babilônia.
E certamente aqueles 70 anos serviu para muita coisa, para eles refletirem, repensarem sobre Deus. E a gente vê nos Salmos, tem um salmo que diz que o povo chorava à beira dos rios da Babilônia. Os babilônicos pediam para o povo de Israel cantar, porque eles eram um povo alegre, os levitas eram músicos, eles gostavam de alegria, e o povo pendurou as suas harpas, os seus instrumentos nas árvores, e se sentaram ali à beira do rio tristes, entristecidos, porque estavam ali cativos. Certamente foi momentos de reflexão. E isso acontece também conosco. O pastor falou outro dia aí, que se você não quer fazer como Jó, passar. Então, ele diz aqui, olha, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então ele disse, olha, o teu pensamento é de paz, não é de mal. Levei vocês para aí, vocês são meus filhos. Mas era para que vocês fossem aperfeiçoados, para que vocês reconhecessem que eu sou Deus soberano, que foi o Deus que eu fiz a aliança lá atrás com vocês, uma aliança onde dizia que eu seria o Deus de vocês, seria fiel, alimentaria vocês no deserto, tantas coisas mais, faria de vocês uma grande nação, mas a aliança também é um acordo, ela requer também da outra parte. E Deus disse, em troca eu quero que vocês me obedeçam, que vocês não tenham outro Deus além de mim. Tanto que os 2 primeiros mandamentos, escritos lá nas leis do deserto, falava disso. Primeiro, não terás outro Deus diante de ti. E o segundo também, tudo referente a isso. Até outros deuses, aí pelo caminho do mundo. Ter outros deuses não significa só que eu vou colocar uma imagem aqui na minha frente para adorar, não. Diz tantas coisas. Tantos deuses que nós criamos no coração. Deus, ele precisa ser soberano nas nossas vidas. Era isso que ele queria do povo de Israel. Ele diz, olha, então me invocareis, ireis e orareis, e eu vos ouvireis. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, porque o homem é muito falho, E serei achados de vós, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o nosso coração que ele quer. O nosso coração. O pastor pregou aqui no primeiro domingo sobre nosso corpo, santuário de Deus. A gente às vezes relaxa sobre isso, mas aqui nós, nesse corpo, habita o Espírito Santo de Deus, é Deus. Então nós somos santos. Por isso que ele diz aqui, voltando para Romanos, que o nosso corpo ele precisa ser apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é pouca coisa não. Sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus. E aí eu relacionei algumas coisas que podem ser um aprendizado valioso ou valoroso quando nós estamos no centro da vontade de Deus. A primeira é a dependência. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Porque na contramão, por exemplo, na nossa vida, dos nossos pais biológicos, a gente cresce para ser independente. Esse é o caminho. Mas na nossa vida espiritual é diferente. Quanto mais nós crescemos na nossa vida espiritual, mais nós entendemos que dependemos de Deus. É assim. Quando o homem não tem esse entendimento que depende de Deus, que ele é eu sou eu, bato meu peito, eu sou eu, é a minha vontade, eu que faço isso, eu que sou isso. Ele não entende Deus, não sabe o que é Deus. Ele não está falho no seu entendimento quanto à vontade de Deus. Ser dependente de Deus é esperar, muitas vezes, o tempo certo de Deus, depender, saber que Ele tem o melhor, é não se antecipar
nas coisas. A pastora falou sobre isso aqui, a ter paciência, é de esperar em Deus. Eu sou muito deficiente nessa questão. Eu confesso para os irmãos, de querer ver logo as coisas acontecer. E eu tenho me policiado, e é uma luta. Meu Deus, depende disso. A minha filha até me diz, né, assim, que ela de vez em quando diz umas coisas. Mamãe, a senhora saiu da fila quando Deus estava distribuindo a paciência. Só pode. Eu acho que foi mesmo. Saiu da fila, não esperou nem para receber a paciência. Então, é uma coisa que o homem é. E nós estamos vivendo nessa era. Ela falou aqui de que tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Então, nós queremos que Deus seja assim também, né? Que Deus esteja à nossa disposição para resolver as coisas, para fazer as coisas para ontem também. Não é assim. Deus tem o tempo dele, o tempo certo. E outro item que eu coloquei aqui é a fé, é a confiança em Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, nós aprendemos a andar em fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é outra coisa não, não é outras vozes não. É a palavra de Deus, né? É o único recurso que pode produzir a fé em nós, é a palavra de Deus. É através da palavra que a fé nasce e se desenvolve em nossas vidas. Então é um dos aprendizados aí valioso de se estar na presença de Deus, vivendo a vontade de Deus. A outra coisa é a obediência, também é um item bastante difícil de ser vivido, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós aprendemos que devemos viver em obediência a Deus. E obediência diz de praticar as orientações de Deus, as orientações divinas, não diz somente de ouvir, né? Inclusive a obediência é uma das raízes do pecado, né? E Deus fala muito sério sobre a obediência. Ele chegou a dizer para Israel: olha, eu não quero mais os sacrifícios de vocês, eu não quero mais os cultos, parem tudo, estoque, parem, porque eles faziam tudo aquilo, mas eram desobedientes. E ele diz: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, foi um dos itens que eu coloquei aqui, do que nós aprendemos e vivemos estando no centro da vontade de Deus, que é ser obediente a Deus, é viver em obediência a Deus. O outro é viver em amor, sobre o amor, conhecendo Deus, conhecendo a sua vontade, nós reconhecemos nele que não somos merecedores de todo esse amor, que a graça de Deus ela nos alcançou, é uma graça merecida, porque nós não merecemos, e por isso a gente reconhece que Deus é amor. E se Deus é amor e Ele habita em nós, o nosso olhar deve ser com o olhar, nós devemos ter o mesmo olhar de Cristo. Porque amor não é palavras, é amor de ação. A gente vê isso no exemplo de Jesus. Falar é fácil, falar é fácil, né? Como a Bíblia diz aos maridos, não é só falar que ama a sua esposa. A Bíblia diz que: marido, ameis as suas esposas como Cristo ama a igreja. Então vai muito além de palavras, de atitudes, de um viver segundo a palavra de Deus em amor. Porque quando falam palavras por falar, palavras vazias, e não vivem, e não colocam em prática esse amor, é como a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, então nós devemos viver e colocar em prática esse amor, para que o mundo veja o amor de Cristo, o amor de Deus nas nossas vidas. O outro item é o posicionamento
quando nós vivemos a vontade de Deus, também nós temos esse posicionamento de viver na posição de filhos de Deus, na posição de reconhecer o pecado, rejeitar o pecado, na posição de reconhecer o que é certo e o que é errado, na posição de saber quais são as nossas ações que vão agradar a Deus, as nossas atitudes, ter uma postura de filhos de Deus. A postura de filhos de Deus é uma postura em relação também às nossas palavras, palavras que deverão servir para abençoar, um posicionamento também em relação à nossa conduta de vida, no geral, a nossa vigilância também como filhos de Deus. A palavra de Deus, Jesus disse, olha, vigiai e orai. Ele falou sobre isso. O outro item, e o último item, sobre viver a vontade de Deus, é sobre disponibilidade. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós somos disponíveis para o reino de Deus. Porque nós temos um chamado. Nós não estamos aqui por acaso. Eu e você não estamos aqui por acaso, deixa a vida me levar, não. Deus nos colocou aqui nesse mundo com uma missão, com um chamado. Primeiro de refletir a glória de Deus e também de apresentar, de anunciar as boas novas. Nós temos um chamado dinâmico em todas as áreas, através dos nossos dons, dos nossos talentos. Isso é uma prática diária mesmo, que precisa ser vivenciada por nós, no exercício da nossa cidadania, reconhecer que há algo maior a fazer. Que esse algo maior é o quê? É fazer o reino de Deus conhecido. Essa é a nossa missão como igreja de Deus. Não importa onde nós estejamos, se é lá no trabalho, se é na faculdade, se é lá no açougue, se é lá no supermercado, onde quer que nós estejamos, nós precisamos refletir a glória de Deus e fazer anunciar o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Eu gostaria de encerrar com um versículo que Jesus falou, está lá em Mateus 7:21, onde ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que ele quis dizer aqui, que não basta dizer que Jesus é o Senhor, é necessário fazer a sua vontade. E isso diz de renunciar, isso diz de tomar a cruz, isso diz de andar o caminho que nos está proposto. Talvez esse caminho seja estreito, mas é por ele. Talvez esse caminho seja pedregoso, mas é por ele. Não vamos nos desviar dele. Talvez esse caminho seja cheio de altos e baixos, mas foi este caminho, essa rota que nos está proposta. Tem obstáculos? Tem, mas é por ela que nós vamos, porque Deus está na nossa frente. E às vezes nós queremos nos desviar desse caminho para ir pelo caminho mais fácil, mais largo. Mas será que é o caminho que vai nos levar à vida eterna? Jesus disse que a porta era estreita, a porta que leva à salvação. E aí muitas vezes dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade dele, como ele diz aqui, é muito de religiosidade. Religiosidade não é sinônimo de salvação. Fazer a vontade de Deus é buscar o reino de Deus todos os dias, em todos os momentos, e a sua justiça. E fazer a vontade de Deus, encerrando, principalmente uma das principais características que nos define como filhos herdeiros de uma herança incorruptível. Amém? É por ela que nós caminhamos todos os dias. É por essa herança incorruptível, por essa coroa que Deus tem reservado para nós, para os vencedores. Não é tempo mais de ficar pelo caminho, de duvidar de Deus. Nós temos vivido um ano aí muito difícil, atípico, onde tem mexido com muita gente tem balançado, inclusive aqueles que conhecem a Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus, comprados e remidos pelo seu sangue, estão seguindo firme. Amém?
Nós não vamos balançar. Porque no final disso tudo tem um propósito de Deus e a sua glória. É tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Na verdade, nós estamos vivendo uma geração onde a dor passou lá a 2 quilômetros, as pessoas já estão, né? A gente viu a igreja primitiva, quantos apóstolos, quando a igreja foi perseguida, o próprio apóstolo Paulo foi açoitado, sofreu injúrias, mas se manteve no foco, porque ele disse que algo maior, a glória que haveria de ser revelada era muito maior. Amém? Esta é a igreja que Deus vai, que Jesus voltará. Ele disse na sua palavra que ele voltará para buscar a sua noiva, e essa noiva, ela precisa estar realmente segura, convicta, vivendo segundo a vontade de Deus, como ele disse aqui. Amém? Pastor de Paulo. Glória a Deus. Obrigado, irmã José, aqui. Palavra realmente especial para nós. Cadê Rodrigo e companhia? Quando nos ajuda aqui. Mas gostaria nesses poucos minutos para encerrarmos esse momento. Sabe por que você veio aqui? Você veio aqui para que Deus falasse com você. Esse é o propósito de estarmos aqui. Fora disso, o propósito está errado. Você veio aqui para Deus falar com você. Você veio aqui para ser aquecido. Porque quem nos manda congregar é o próprio Deus. É a palavra de Deus que nos ordena a congregar. Porque no congregar tem algo que é necessário. Inclusive a palavra de Deus relaciona a necessidade de congregar ao final dos tempos. Ele relaciona a necessidade de congregar com o perigo de você se apostatar. Então tem um propósito porque a gente congrega, porque a gente está aqui junto, porque a gente precisa estar juntos, congregacionalmente. E esse propósito ele vai se cumprindo, ele vai fluindo a cada encontro. Porque mais do que um encontro conosco aqui, uns com os outros, que é delicioso, a gente vermos as faces uns dos outros e experimentarmos Deus através da vida uns dos outros, mais do que isso, é experimentar Deus a partir dessa revelação da sua palavra, e que o foco aqui não é o pregador, mas a pregação. Em todo lugar que você for, o foco não é o pregador, é a pregação. É a revelação da palavra. Então, eu ouso, por acreditar piamente nisso e por experimentar disso, eu ouso te fazer analisar, te convidar para essa avaliação. O que o Senhor falou contigo, porque é disso que diz da realidade, da necessidade, da finalidade, melhor dizendo, de você ter vindo até aqui. O que Deus falou com você? Qual que é o aprendizado que o Senhor trouxe ao teu coração por meio dessa palavra? O centro da vontade de Deus, viver no centro da vontade de Deus é mais do que um tema ou um jargão, é uma necessidade cotidiana nossa. Sabe por quê? Porque o tempo todo a nossa vontade humana, ela reclama essa prioridade. O tempo todo a nossa vontade humana, ela está reclamando, ela está querendo, ela está reclamando essa prevalência o tempo todo. Isso é em mim, isso é em você, isso é no humano. É ou não é? Quanto que nesses dias a tua vontade humana, teu coração, você entrou em luta entre a tua vontade humana de ir para ali ou para cá, fazer isso, fazer aquilo. E tu sabe que antigamente nós não tínhamos luta nenhuma, nós fazíamos a nossa vontade e pronto. Mas graças a Deus que hoje temos luta. Amém, José? Graças a Deus que hoje temos luta.
Porque o Espírito de Deus, há uma nova natureza funcionando em nós, que é a natureza divina. E é ela que nos faz, que nos puxa, que nos impulsiona, que nos mostra, que nos revela a necessidade de vivermos na vontade de Deus, porque a nossa vontade, ela é sempre. Nossa vontade humana é sempre. E agora, mais do que nunca, né, Maria José, estamos vivendo debaixo da imposição desse hedonismo que influencia e determina muito o coração humano, onde a satisfação humana é o que importa. Isso é preconizado para todos os lados. É na mídia, em todas as direções, em todos os canais de influência, o hedonismo está presente. O que importa é a tua satisfação pessoal. Então logo a tua vontade é o que mais importa, é que é o norteador da tua vida. Mas, como nós ouvimos aqui, não é assim. O que a tônica que falou comigo nessa pregação, e eu louvo a Deus por isso, meu Maria José, é que por me mostrar algumas coisas que eu estava ali e que foi sendo revelada, ou afirmada e confirmada de novo, Deus falando de novo. Primeiro que tu não é dono de si mesmo. Quando entendemos de viver na vontade de Deus, significa dizer que nós não somos donos de nós mesmos. Porque a nossa vida agora tem um dono, amém? Antes não era povo. Antes éramos trevas. Antes andávamos errantes para todos os lados que queríamos. A nossa vida nem era nossa também. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora nós temos um outro dono, que é o Senhor Jesus. A nossa vida pertence a Ele. O primeiro aprendizado que eu trouxe para mim nessa pregação é que eu não sou dono de mim mesmo. E que eu já tenho um dono, minha vida tem um dono, que é Jesus. E logo, viver a vontade de Deus é viver pela vontade soberana de Jesus. O que é para você viver a vontade, pela vontade de Deus? O que significa abandonar a tua vontade e fazer a vontade de Deus? O que significa para ti, no teu contexto, do dia a dia? O que significa? O que essa palavra falou com você, analisando, olhando o teu contexto hoje, a tua vida? O que essa palavra falou para você? Reflita aí, você que está em casa, reflita aí, o que essa palavra falou para você? Que o que está em jogo não é a tua satisfação, mas é a satisfação de Deus. O que está em jogo não é o teu foco, mas é o pessoal, mas é o foco. O que está em foco é a satisfação de Deus para a tua vida. A necessidade de andarmos com Deus, a necessidade de reconhecermos a nossa pequenez, a nossa insignificância. E a necessidade de investir na transformação da nossa mente e do nosso coração. Em que você tem investido? Você tem investido na transformação da tua mente e na transformação do teu coração? Você tem investido nisso? Porque é nisso que consiste viver na vontade de Deus. Porque quando nós investimos em nossa transformação, é que nós vamos poder experimentar essa transformação segundo a vontade de Deus, segundo o processo de Deus em nós. E é assim que vamos poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é processo, isso é entrega, isso é viver em coerência, em consagração. Em nome de Jesus, feche os teus olhos aí rapidinho para a gente estar orando junto. Só pensa nisso. Os olhos fechados é só para que você te ajude a te concentrar de fato nessa reflexão. No que implica para você hoje viver na vontade de Deus, ou seja, que decisão, que coisas você precisa fazer para que você esteja indo
caminhando, vivendo, andando no centro da vontade de Deus, se você está entendendo essa vontade de Deus como um círculo, você está lá no centro ou você está mais aqui à margem, já da última linha, andando na última linha, e aí experimentando coisas, sofrendo coisas, lidando com coisas que você não consegue discernir porque você está na última linha, beirando aqui, na última margem daqui. Então, significa o que você precisa fazer para continuar caminhando mais para o centro? Talvez Deus esteja dizendo isso para você agora: meu filho, ande mais para o centro. Minha filha, ande mais para o centro. Saia dessa margem. Saia dessa margem. Vai mais para o centro. Me busque mais. Tenha mais tempo comigo. Tenha mais tempo com a minha palavra. Talvez seja isso. Comigo foi isso. Para mim foi isso. O que foi para você que o Espírito Santo falou hoje? Talvez você falou: ande mais para o centro, porque lá você vai entender mais claramente o que eu estou fazendo. Entenda isso. Ande mais para o centro da minha vontade, porque lá você vai entender mais claramente o que eu estou fazendo agora com você. Porque na margem você não vai poder enxergar. Na margem você vai ficar mais ansioso. Na margem você vai ficar mais impaciente. Na margem você vai correr o risco de se precipitar. Ande mais para o centro. Talvez Deus esteja falando isso com você em casa também. Ande mais para o centro, para você compreender de forma mais: olha o que eu estou fazendo, olha o todo, olha de outra perspectiva o que está acontecendo agora. Consegue compreender isso? Consegue compreender isso? Nós iremos orar agora. Iremos orar. O que eu faço nessa hora? O Espírito Santo está te guiando, Jair. Então nós vamos agradecer, porque tem um texto do Mário José que quando estava ali, veio fluir do meu coração, da minha mente, que é o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta o que? Este momento, esta situação, esta circunstância, essa luta, essa guerra, essa alegria, essa vitória, isso que está acontecendo agora, essa é a vontade de Deus para a tua vida em Cristo Jesus. Então nós vamos orar com gratidão, que é a oração mais poderosa para se enfrentar qualquer situação. Vamos todos ficar em pé. Eu quero que nós orarmos juntos. Fique de pé. Fique de pé, pelo menos para simbolizar que você já está se movimentando para o centro. Pelo menos para simbolizar que você está beirando a margem, ou se estava caminhando para a margem ao invés de estar caminhando para o centro. Você já simboliza que você está mudando a rota e está voltando para o centro. Fique de pé para simbolizar. Você em casa, faz algum movimento que simbolize que você está voltando para o centro. Se você já estava andando para o centro, simbolize que você está dando agora passos mais acelerados para o centro da vontade de Deus. Faz algum movimento nesse sentido. Se puder ficar de pé também onde você está em casa, fique de pé. Ou de joelho no teu sofá. Faz algum movimento que simbolize isso. Você que está nos ouvindo também, ou que está aqui. Se entendeu que viver no centro da vontade de Deus é renunciar coisas, é renunciar
propostas, estímulos mundanos que têm assumido, que têm influenciado o teu coração, que têm te impedido? Quais são os impedimentos claros para você hoje, que tem impedido você de caminhar mais para o centro e que tem pelo contrário, tem te empurrado para a margem? Quais são esses impedimentos? Quais são esses estímulos do mundo externo que tem te influenciado? Perceba e vá orando para que Deus te ajude a removê-los, para que Deus te ajude a eliminá-los, para que Deus te ajude a superá-los. Vai orando por isso. Olhe para que Deus vai pedir: Senhor, me revele quais são esses impedimentos. Você já sabe, alguns você já sabe. Nós sabemos quais são os impedimentos que estão nesse momento nos influenciando, nos trazendo para a margem da vontade de Deus, ou nos impedindo de andarmos para o centro. Então ore para que o Espírito Santo, para que pelo poder de Deus você consiga eliminá-los da tua frente. Ore, porque são estímulos externos, mas são os mais perigosos, são os estímulos internos. Então ore para que Deus te ajude a eliminá-los. Se você está aqui e gostaria de entregar a tua vida para você viver no centro da vontade de Deus, isso significa dizer que você precisa entregar a tua vida a Jesus, ou te reconciliar com o Senhor, e quer fazer isso nessa noite. Não perca essa oportunidade. Faça isso, faça algum movimento para a gente entender que você está entregando a tua vida a Cristo, está se reconciliando com Cristo, porque nosso dever, nosso papel como corpo, igreja, é te ajudar a caminhar, edificar, te ajudar a crescer. Se você em casa, onde você estiver, também tem essa necessidade, faça desse passo de fé, entregando a tua vida a Jesus, ou te reconciliando com Ele, e busque a ajuda de pessoas que você conhece, para que você caminhe, aprenda cada vez mais a andar no centro da vontade de Deus. Tem alguém? Se tem alguém assim, faça esse movimento, faça algum movimento para que a gente te entenda. Vamos orar. Você já está orando aí para que Deus te revele, o Espírito Santo te revele os impedimentos. Em que lugar desse círculo da vontade de Deus você está? Se é na margem ou se você está andando para o centro, porque essa palavra nos chamou para o centro. Essa palavra nos chamou para o centro. Significa menos de você e mais de Deus. Viver isso todo dia. Não é só cantar isso, mas viver isso todos os dias. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Agradecer por essa palavra, pela tua bondade, pela tua sabedoria, pela tua revelação, Senhor, para os nossos corações. Ó Deus, o tempo desde o início, o Senhor nos trouxe para cá para nos falar coisas bem específicas e singulares e particulares para nós, porque o Senhor nos entende, o Senhor conhece as nossas fraquezas e quais áreas de dificuldades, quais áreas de conflitos e de debilidades nós estamos agora sofrendo, Senhor. O Senhor conhece, acima de tudo, quais as necessidades dos teus filhos, ó Deus, e essa palavra, ela é uma manifestação do teu cuidado para conosco, o Senhor falando, comunicando pessoalmente, com atenção, dando atenção particular a cada um de nós. Nós queremos agradecer ao Senhor. Gratidão, gratidão. Que essa palavra venha permear mais profundamente o nosso coração e produzir atitudes que nos façam investir ainda mais, ainda mais na nossa transformação da nossa mente, do nosso coração em Cristo Jesus, pela tua palavra, que nos treine a experimentar diariamente, nos detalhes, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela tua filha, Ana Maria José. Continue cuidando dela, da sua família, do seu coração, dando entendimento, sabedoria e crescimento na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse culto aqui, por esse momento na tua casa. Oramos para que o Senhor nos conduza debaixo da tua proteção, da graça, da paz do Senhor. Nos dê uma semana abençoada, frutífera, Senhor. Uma semana de produtividade na tua presença e no teu reino, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Querido, estamos aqui encerrando e lembrando que próximo domingo encerraremos esse momento aqui. Quem estará pregando aqui é outra mulher no próximo domingo, a missionária líder da base da Jocum aqui no Maranhão, Morgana, amiga nossa, mas uma mulher de Deus, usada por Deus, estará aqui pregando, encerrando essa nossa campanha aqui, esse momento do Outubro Rosa. Então ore pela vida dela e não diga para ela que eu esqueci o sobrenome dela, está no próximo domingo, porque senão essa amizade pode estremecer. Estou brincando. Mas ore também, tragam outras pessoas, convide outras pessoas para estar. Hoje nós temos espaço bastante aqui, não vamos quebrar protocolo nenhum. Convide pessoas para estar ouvindo a palavra, porque esse tempo, o que mais as pessoas estão precisando, queridos, é ouvir a palavra de Deus, com certeza. Amém? Ser norteado por ela. Deus abençoe, tenha uma grande semana no Senhor, uma semana extraordinária no Senhor, e não saia sem desejar isso para a pessoa aí perto de você, tá bom? Dê aquela cotovelada, né, Cíntia? Assim, né? E desejando boa semana a todos. Deus abençoe, amo vocês, obrigado por ter vindo, obrigado também aos nossos convidados todos. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, equipe.